do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal ADBTOPE. Eu sou o evangelista Flávio Henrique e iremos começar mais uma videoaula falando sobre a lição desse trimestre, o Tabernáculo, a obra redentora de Cristo. Amados irmãos, a você que já é inscrito em nosso canal, eu quero pedir que você compartilhe este vídeo e divulgue, essa videoaula, que certamente será uma bênção de Deus para a sua vida. E você, meu irmão, minha irmã, que ainda não é inscrito em nosso canal, eu gostaria que você se tornasse um inscrito. E claro, não esquecer de clicar no sininho ao lado direito da tela do seu monitor, para que você venha receber semanalmente alertas e notificações de vídeo que iremos publicar aqui em nosso canal. Quero, nesse momento, agradecer a Deus por esta oportunidade de mais uma vez transmitir o ensino da sua poderosa palavra. Quero agradecer também a confiança do nosso pastor presidente André Barbosa. Que Deus abençoe o servo do Senhor. Quero enviar um abraço, tanto ao nosso pastor presidente como ao nosso pastor Manuel Rodrigues, que é coordenador das escolas bíblicas dominicais aqui no nosso ministério. Meus irmãos, como falei no início dessa videoaula, estudaremos sobre o tabernáculo, a obra redentora de Cristo. Estamos na lição de número 9, de 2 de junho de 2019, que nos fala da Arca da Aliança. O texto áureo da nossa lição está escrito em Êxodo capítulo 26 e versículo de número 33. Vamos fazer menção à leitura do texto áureo neste momento. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Meus irmãos, através da direção do Espírito Santo, estudaremos sobre um móvel que estava localizado ou que ficava no lugar santíssimo, ou seja, como aprendemos na lição anterior, era o único móvel que ficava no lugar mais reservado do tabernáculo. Era sobre a Arca da Aliança, uma vez por ano, que o sumo sacerdote aspergia sangue para expiação do pecado do povo, e ela representava a presença de Deus no meio do povo israelita. Hoje, nós desfrutamos da presença de Deus através de Cristo, nosso mediador, conforme está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos fazer também a leitura deste versículo, que nos diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A verdade prática da nossa lição também nos diz isso. Vamos fazer menção a essa leitura da verdade prática, que diz assim: por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com o Deus Santo e Misericordioso. Para acrescentar ainda mais em nosso aprendizado, eu gostaria de ler dois versículos na palavra do Senhor, que está no livro de Efésios, capítulo número 2. Vamos ler o versículo 13 e também, logo após, o versículo de número 18. Vamos fazer a leitura neste momento desses dois versículos. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu acesso a Deus, nos introduziu à presença do Pai. Ele, através do seu sangue, fez com que nós possamos sentir a presença do nosso Deus na sua casa e em qualquer lugar. Basta, através da oração, de clamarmos pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, nós já sentimos a presença de Deus em nosso lado. Vamos fazer nesse momento a leitura bíblica em classe da nossa lição, que encontra-se no livro de Êxodo, capítulo de número 25, do versículo de número 10 ao versículo de número 22. Vamos fazer a leitura.
Também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levantar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca do testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca do testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório por meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Meus irmãos, ainda nesta parte introdutória de nossa lição, eu gostaria de dar uma orientação sobre a didática que nós estamos utilizando aqui nessa videoaula. Eu peço que você tenha em mãos a Bíblia e também a lição deste trimestre, porque iremos fazer em alguns trechos leituras ou manuseio tanto da palavra do Senhor como também da lição. Então, se você não tem, você pode anotar que o que nós estaremos lendo está escrito em sua lição. Vamos agora para o primeiro ponto da nossa lição, ou o primeiro tópico, que fala a descrição da Arca da Aliança. No primeiro subtópico, os nomes da Arca, nos fala de forma resumida os nomes que a Arca da Aliança recebeu durante a longa vida religiosa de Israel. Acompanhe comigo o significado do nome do vocábulo hebraico escrito na nossa lição. A designação hebraica dada à arca significa cofre, casa de madeira, baú. Na palavra de Deus, encontramos nomes diferentes ao longo da história da Arca da Aliança que ele recebeu. Por exemplo, no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11, encontramos o nome a Arca de Deus. No livro de Josué, capítulo 3, versículo 13, encontramos o nome a Arca do Senhor. Em Números, capítulo 7, versículo 89, encontramos o nome a Arca do Testemunho. Além destes, dependendo da tradução da sua Bíblia, encontramos também, em algumas passagens bíblicas, a Arca de Jeová ou a Arca do Pacto. Enfim, podemos encontrar diversos nomes, todavia, todos têm o objetivo de nos levar à arca que representava a presença de Deus e ela estava dentro do lugar santíssimo. Já no segundo tópico, a construção da arca nos mostra o material usado na Arca da Aliança, que foram o ouro e a madeira de cetim ou a madeira de acácia, tornando o objeto mais valioso e sagrado do tabernáculo. Vemos que seu formato é retangular e suas medidas é de 2,5 côvados de comprimento, que se refere-se aproximadamente a 1,25 metros.
além de 1,5 côvados de largura e altura, que se refere aproximadamente a 75 centímetros. Mas o que gostaria de destacar neste segundo subtópico é o que está escrito no finalzinho dele. Vamos fazer a leitura na sua lição. Como a madeira de acácia não ficava exposta e o que se poderia ver era o dourado da arca, a imagem faz uma perfeita tipologia das duas naturezas de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Antes de trazermos uma explicação sobre o que está escrito neste segundo tópico, no final dele, eu gostaria ainda de ler o início do terceiro subtópico, o símbolo das duas naturezas de Cristo. Acompanhe a leitura comigo em sua lição. O ouro simbolizava a divindade de Jesus e a madeira a sua humanidade. Traz referências a Hebreus, capítulos de número 1 e 2. Percebemos que na construção da arca não foi utilizado metade de um material e metade de outro, ou seja, não foi utilizado metade de madeira, tampouco metade de ouro. A arca recebia em sua totalidade esses dois materiais, tanto a madeira de cetim, ou a madeira de acácia, quanto o ouro. Cristo, quando assume a forma humana, ele não se divide como alguns acreditam. Uns dizem que Jesus foi 50% homem e 50% Deus. Outros dizem que quando Jesus assumiu a forma humana, ele deixou de ser Deus. E, irmãos, isso não tem fundamento e nem cabimento na palavra do Senhor. Mas aprendemos que, assim como a madeira e o ouro estavam envolvidos e tornando apenas uma só arca, não existia uma arca com metade de um material e metade do outro, assim também é Cristo. Ele não se dividia, ele não era um dois, ele era Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, Deus. Podemos dizer que ele era um Deus-homem. Vamos para acrescentar um pouco mais nesse ensinamento. Vamos ler o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 1, e logo após vamos ver, ainda no capítulo 1 do livro de João, o versículo de número 14. Em seu ministério terrestre, Jesus como homem operou milagres e maravilhas sob o poder do Espírito Santo. Vamos fazer a leitura desses dois versículos que acabamos de citar. João capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Com isso, com esses dois versículos, irmãos, entendemos que não houve uma divisão no ministério de Jesus aqui na terra. Tampouco Jesus não deixou de ser Deus por assumir esta forma. Ele foi revelado sendo 100% homem e nunca deixou de ser Deus. Ele era o Verbo que estava com Deus e era Deus. E este Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Ou seja, ele, como Deus, ele tornou-se, ou ele se colocou na forma humana para, claro, sentir todos os sentimentos que nós sentimos, se fez como nós, para viver como nós, seres humanos, mas ele foi homem e Deus. Não houve divisão alguma. Vamos, nesse momento, para o segundo tópico da nossa lição, que diz o propiciatório da arca. Como você está vendo nesta imagem que retrata a Arca da Aliança, ela tinha um formato de um baú. Aprendemos nessa videoaula que ela foi construída por dois materiais, e você pode ver na imagem, madeira de cetim e ouro. Para que pudesse ser carregada, a arca tinha nos cantos 4 argolas com varais de madeiras, cobertos também de ouro. Além disto, tinha uma tampa sobre ela. No centro da arca tinha 2 querubins sobre esta tampa. Um ficava de frente para o outro. Neste
segundo subtópico, vamos aprender um pouco sobre o propiciatório, ou seja, a tampa da arca. No primeiro subtópico fala a tampa da arca. Acompanhe comigo o que está escrito na sua lição. A tampa de madeira de acácia que ficava sobre a arca era denominada propiciatório. Era sobre esta tampa, ou melhor, sobre o propiciatório, que o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, entrava no lugar santíssimo para aspergir o sangue da expiação. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura do segundo subtópico, que fala a simbologia da tampa da arca. Vejamos o que está escrito. O sentido simbólico da tampa era o de cobrir algo valioso, figura de proteção aos elementos que estavam no interior da arca, as 2 tábuas da lei, a vara que floresceu e um vaso com o maná do deserto. Percebemos que o que havia no interior da arca eram objetos valiosos e que tinham uma representatividade muito grande para o povo de Israel. E vamos estudar um pouco sobre ele no tópico 3 da nossa lição. E que a tampa da arca fechada servia para guardar esses objetos, ou seja, eles além de não serem tocados, também eles não seriam vistos. Mas acompanhe algo que ainda está escrito neste subtópico. Leamos o que está escrito em nossa lição. É preciso ressaltar que a palavra grega usada para propiciação em Hebreus tem o significado de trono de misericórdia. O ato de cobrir não estava relacionado em manter a tampa da arca fechada, mas está ligado ao ato do sumo sacerdote em aspergir o sangue do sacrifício expiatório, ou seja, tipologicamente era o ato de cobrir o pecado do povo à vista de Deus. Vamos ler Hebreus, capítulo 9, versículo 5 ao versículo 7, para abrir um leque de entendimento do que estamos explicando nesse momento. Fazemos menção da leitura da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 9, versículo de número 5 ao 7. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. No Salmo de número 32, verso 1, Davi, mediante sua confissão dos pecados e maldades cometidas por ele considera bem-aventurados os que têm os seus pecados cobertos. É imensurável a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, meus irmãos, que ofereceu para a expiação dos nossos pecados o sangue de Jesus, seu único Filho, nosso Salvador, o Cordeiro de Deus. Vamos ler Romanos, capítulo de número 3, versículo 24 e versículo 25, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Por causa do pecado, fomos retirados da glória de Deus. Nós não obteríamos mais acesso à presença de Deus, mas a sua misericórdia nos alcançou. Aleluias, meus irmãos, glórias a Deus. Nós fomos justificados através do nosso sumo sacerdote, através do sangue de Jesus,
que nos remiu, nos justificou, o Espírito Santo nos regenera e a cada dia possamos buscar a santificação. Estes são os processos para a nossa salvação. Irmãos, vamos agora para o terceiro subtópico da nossa lição, a simbologia dos querubins alados sobre o propiciatório. Mas antes, se esta videoaula está sendo uma bênção em sua vida, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue para outras pessoas este vídeo, que é o ensino da Palavra de Deus. E não se esqueça de deixar a sua curtida, o seu like, mostrando sua satisfação, não é, em aprender aqui conosco. Em falar em aprender, vamos continuar aprendendo da poderosa Palavra do Senhor. No terceiro subtópico do segundo tópico, que fala a simbologia dos querubins alados sobre a arca, sobre o propiciatório, nos diz assim, leia comigo. Os querubins representam simbolicamente a majestade divina e a deidade do Todo-Poderoso. Um pouco mais abaixo está escrito: a função básica deles é a de proteger o trono de Deus. Na palavra do Senhor, encontramos diversas passagens citando sobre querubins, suas funções, não é? Mas os querubins que estavam sobre a tampa da Arca da Aliança, ou seja, sobre o propiciatório, eles estavam ali para refletir um aspecto protetor sobre o que havia internamente. Eles estavam no centro da arca, um em frente para o outro, retratando o cuidado de preservar também a presença de Deus no meio do povo. Ou seja, eles indicam três aspectos do nosso Deus para o seu povo: misericórdia, graça e fidelidade. Eles estavam ali representando ou trazendo este aspecto protetor, ao qual Deus protegia o seu povo no meio do deserto. Vemos aí a misericórdia dele, mesmo o povo israelita, sendo pecador, ele ainda estava protegendo o seu povo. A sua graça, porque no meio do deserto, o povo não padecia com as circunstâncias naturais que ali tinham. Ou seja, de dia eles não morriam por causa do sol causticante que havia no deserto. O Senhor mandava uma nuvem para que viesse fazer uma sombra para o povo. E à noite, o povo não morria do frio do deserto, não. Eles eram aquecidos através da coluna de fogo. O que é isso? É a graça de Deus sendo derramada sobre o povo. E a fidelidade? Meu irmão, a fidelidade nós vamos aprender no terceiro subtópico, que fala os elementos sagrados dentro da arca, mas eu vou adiantar um pouco. A fidelidade vemos no Senhor sobre o maná que ele mandava para que o povo viesse a alimentar-se no meio do deserto. Então não faltava misericórdia, não faltava graça. A fidelidade de Deus era vista na Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança representava no meio do povo a presença de Deus. Eles sabiam que a arca estava ali e com isso entendiam que Deus também estava no meio deles. Deus também estava no meio do seu povo. E hoje, eu e você também sabemos que os olhos do Senhor nos alcançou através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Glórias a Deus, glórias ao nosso Senhor Jesus, que nos deu esse acesso, que nos ligou novamente ao nosso Deus, que nos fez novamente sentirmos o Senhor perto de cada um de nós. Não sei, meu irmão, se você nesse momento está glorificando a Deus ou não, mas uma coisa tenho certeza, você está aí do outro lado e o Senhor está próximo a você. Você não está só. Através do sangue de Jesus, a presença de Deus está em nossas vidas. Amém? Vamos para o terceiro tópico da nossa lição, como falei, os elementos sagrados dentro da arca. Chegamos, meus irmãos, aqui no terceiro tópico da nossa lição, que nesta videoaula já citamos quais eram os elementos que existiam dentro da arca. Eram eles as tábuas da lei, um vaso com um pouco do maná que o Senhor mandou no deserto e a vara que floresceu. No primeiro subtópico vai nos falar sobre as tábuas da lei. Acompanhe comigo a menção que eu vou fazer, a leitura que eu vou fazer da sua lição. Está assim escrito: aqui estamos nos referindo às segundas
tábuas da lei, conforme Deuteronômio, capítulo 10, versículo 1 ao 5, pois as primeiras foram quebradas por Moisés depois de o povo israelita praticar a idolatria com o bezerro de ouro. Com seu próprio dedo, o Senhor esculpiu no Monte Sinai as suas leis em 2 pedras tiradas de uma rocha e as deu a Moisés para implantar ao povo. Você pode ver isso no livro de Êxodo, capítulo número 32. Faça uma leitura depois. Ao descer do Monte Sinai, Moisés se depara com um povo idólatra que criou um bezerro de ouro para adorar como um Deus. Moisés ele lança no momento de fúria, de raiva, as 2 tábuas sobre aquele ídolo e as tábuas se quebram. As tábuas guardadas dentro da Arca da Aliança foram as que Moisés teve que esculpir. As 2 pedras, como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 34, através da ordenança do Senhor. Mas ele apenas esculpiu as pedras, ou as 2 tábuas. Quem escreveu as leis, ou quem reescreveu as leis novamente, foi o Senhor com o seu dedo. Essas tábuas foram guardadas, pois representavam a vontade de Deus para com o povo de Israel. A vontade de Deus, irmãos, é algo irretratável, é algo imutável, ou seja, não se pode mudar, não se pode querer fazer diferente. E nesse aspecto, nos aponta diretamente para Cristo, nos trazendo a lembrança de sua oração feita no Getsêmani. Lembra o que está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 39? Se você não lembra, vamos fazer então a leitura desse versículo para que você venha recordar que o próprio Jesus Cristo sempre se submeteu à vontade de Deus. Estava guardado em seu coração esse desejo de a vontade de Deus sempre ser feita através do seu ministério terrestre. Vamos fazer a leitura. Mateus capítulo de número 26 e versículo de número 39. Nos diz assim a palavra do Senhor. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então vemos, irmãos, que através do ministério de Jesus, as tábuas da lei, que representavam a vontade de Deus, elas apontam diretamente para Cristo, aquele que em todo o seu ministério sentia o desejo de se submeter à vontade de Deus. Mesmo angustiado por causa da morte, mesmo aflito, ele se submeteu à vontade de Deus. Que possamos, irmãos, estar sempre debaixo da vontade de Deus, porque a palavra do Senhor nos explica e nos diz que a vontade de Deus sempre é boa, sempre é perfeita, sempre é agradável. Ela sempre estará vindo de forma ou trazendo melhorias para a nossa vida. Meu irmão, que a vontade de Deus seja sublime em tua vida. Vamos para o segundo subtópico de nossa lição que nos fala de um vaso com um maná no deserto. Acompanhe comigo o que está escrito no segundo subtópico. Originalmente, quando o maná ficava de um dia para o outro, apodrecia. Tem referência a Êxodo capítulo 16, versículo 19 ao 20. Porém, o maná contido na Arca da Aliança não sofria qualquer tipo de deterioração. Isso simbolizava a provisão do Deus Altíssimo para seu povo. Este maná, ele servia de alimento para o povo durante os 40 anos que eles estavam peregrinos no deserto. E dia após dia, não os faltava este alimento, porque o Senhor mandava o alimento para o seu povo. O Senhor provia o alimento para o seu povo. Porém, o Senhor ordenou que não se podia guardar o maná de um dia para o outro, porque se assim fizesse, aquele maná ele apodreceria. E isso nós vemos relatado na palavra do Senhor em Êxodo capítulo 16. Mas o maná guardado dentro de um vaso que está no interior da Arca da Aliança
este maná não apodreceu, pois este maná indicava, ele levava diretamente a provisão de Deus no meio do povo. Trazia esta lembrança. Mais uma vez, outro elemento que estava dentro, no interior da Arca da Aliança, nos aponta para Cristo, pois Jesus Cristo, podemos assim dizer, ele é o maná celestial, ele é o pão que o Senhor providenciou para cada um de nós. Ele mesmo falou isso no livro de João, capítulo número 6, versículo 35. Vamos fazer a leitura deste versículo. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vemos, irmãos, que o povo, mesmo estando no deserto, eles não padeciam de fome. Eles sentiam fome, mas o Senhor mandava no momento deste desejo, desse momento de saciar a fome, o maná, para que o povo viesse alimentar. Jesus também é o pão que nos alimenta. Jesus é o pão que nos nutre, que nos dá força para continuar caminhando aqui no deserto da terra, aqui neste caminho seco, árido. Mas o Senhor, Ele tem mandado o seu pão vivo que desceu do céu para cada um de nós. E nele nos saciamos e não temos mais fome e não temos mais sede. Ou seja, nós não temos mais o desejo da busca no mundo para saciar aquilo que está dentro de nós. Vamos agora para o terceiro e último subtópico, que fala sobre também o terceiro e último elemento que estava no interior da arca, que era a vara que floresceu. Qual é a história desta vara? Irmãos, quando você pode fazer a leitura no livro de Números, capítulo 17, que vemos, e vou falar de forma resumida, claro, foi uma rebelião que houve contra Arão, e Deus, ele mostrou através desta vara que ele escolheu a Arão para exercer o ministério sacerdotal. Como é que foi isso? Como é que o Senhor mostrou através dessa vara? Vendo a rebelião que estava se levantando para lutar contra o ministério sacerdotal de Arão, o Senhor deu a Moisés uma ordem dele escolher uma vara por cada tribo, ou seja, 12 varas. E na tribo de Levi, ele colocaria o nome Arão sob ou embaixo dessas varas. Por incrível, irmãos, e milagrosamente, meus amados irmãos, a vara de Arão, unicamente ela floresceu no meio daquelas 12 varas, unicamente ela. Ou seja, o Senhor mostrou ali que a escolha vinha dele, e não porque Arão se ligava diretamente a Moisés ou era a família de Moisés. Não, irmãos, era uma escolha de Deus. E veja o que está escrito no terceiro subtópico, no finalzinho deste terceiro tópico, que fala sobre a vara que floresceu. Acompanhe comigo essa leitura. Esse milagre mostra com clareza que o Altíssimo é quem designa seus ministros para uma grande obra. Então vemos, meus irmãos, aí que ela representava, além da escolha de Deus para a vida de Arão, dando a ele uma autoridade, servia também de uma forma de disciplina para o povo, que deveria reconhecer a chamada de Arão, ou o ministério de Arão, o ministério sacerdotal que ele iria exercer com a sua linhagem, com os seus filhos. Então aí está duas palavras ligadas: autoridade e disciplina. Mais um elemento que também liga ao nosso Cristo como símbolo da autoridade e soberania divina quando ele voltar como o Messias no período do milênio, governando este mundo com a vara de ferro, como está em Apocalipse capítulo de número 20, trazendo ou mostrando a sua autoridade e corrigindo, trazendo disciplina a este mundo que está se transformando, está se ficando caótico devido ao pecado. A vara de ferro que está em Apocalipse, encontramos, será o conserto ou a disciplina para este mundo. Mas a igreja do Senhor
lavada e remida pelo sangue de Jesus, estará reinando com Jesus neste milênio. Nós não sofreremos no milênio, não, estaremos juntos com Cristo, reinando com Ele nesta terra, Ele trazendo a regeneração para esta terra, criando um novo céu, criando uma nova terra. No milênio, o Senhor irá reinar, o Senhor irá tirar todo o poder que existir na mão do anticristo, na mão do falso profeta, na mão da besta fera, e todos eles irão perder o poder. O Senhor irá tirar, irá aprisioná-los, e durante 1000 anos estaremos vivendo aqui com o Senhor num período governamental, num período onde Ele vai exercer o seu governo aqui, poderosamente mostrando, trazendo toda a autoridade que há. Na primeira vinda dele, ele não mostrou toda a sua autoridade, porque veio como homem. Nós aprendemos nessa videoaula, ele veio como um ser humano comum, nascido de uma mulher. Ele passou todos os processos que um ser humano passa, mas na sua segunda vinda, quando ele vir como Messias, ele virá com autoridade, ele virá com glória, ele virá com todo o poder, e claro, trazendo através da sua autoridade também o conserto, a regeneração desta terra, a regeneração deste mundo. Meus irmãos, esta aula é uma aula para glorificarmos do início ao fim, porque o Senhor nos mostra que através da Arca da Aliança, ela trazendo em si mesmo a representação da presença de Deus, tantos elementos que existiam dentro dela, tudo estava ligado a Cristo, tudo nos leva a Cristo, tudo nos leva ao nosso Senhor e Salvador. Glórias a Ele, glórias ao sangue de Jesus, que nos deu todos estes privilégios, todos esses acessos através de seu sangue. Concluímos, pois, este estudo, mais um estudo sobre a lição deste trimestre, o tabernáculo, a obra redentora de Cristo. Estamos na lição de número 9, a Arca da Aliança. Continue acompanhando os vídeos que nós vamos publicar semanalmente aqui no nosso canal ADBTUPE. Não esqueça, meu irmão, de divulgar, de compartilhar nas redes sociais, enviar para um amigo, um colega, um familiar. Faça com que a propagação da palavra do Senhor alcance outros corações. O ensino da palavra é prioridade, deve ser a base na nossa caminhada cristã. E te convido, além de assistir essa videoaula, também comparecer em uma de nossas congregações nos domingos pela manhã, às 9h30 da manhã, onde é realizado o trabalho da Escola Bíblica Dominical, em qualquer uma de nossas congregações. Desde já quero enviar um forte abraço ao dirigente da Escola Bíblica Dominical em nossa congregação em Alto Nova Olinda, o nosso amado irmão diácono Jamel Davi. Que o Senhor abençoe o seu servo na direção dessa escola bíblica, a todos os irmãos que integram, que são matriculados na congregação do Alto Nova Olinda. E as demais congregações também, você que é matriculado e você ainda que não é, visite uma de nossas congregações e venha aprender, crescer na graça e no conhecimento, aprender mais do Senhor. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esta maravilhosa aula neste dia. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por todo o conteúdo aqui passado através da direção do Teu Espírito Santo. Nada somos, Senhor, mas reconhecemos que é o Senhor quem nos inspira, nos dá a sabedoria, nos mostra os mistérios que há em Tua Palavra. Deus, que esta videoaula possa, Senhor, ser benéfica na vida desse irmão que está ouvindo, dessa irmã, para que venha guardar em seu coração e fazer prática todos os dias. Obrigado, Deus, pela vida do Teu sangue, pela vida do Teu Filho, obrigado pelo sangue de Jesus, que nos purificou, nos justificou, nos regenerou e hoje vivemos em santidade. Permanece abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as divinas consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.